Caminhoneiro salva a jovem cega na estrada e o que ocorre a seguir é chocante. Era uma tarde tensa em uma estrada deserta, cercada por montanhas e um céu dramático, onde nuvens pesadas prometiam chuva. Daniel, um caminhoneiro solitário, dirigia seu caminhão, um velho e confiável Scania que fazia barulho como um leão rugindo. Se houvesse alguma coisa que o acompanhava naquela solidão que ele tanto se acostumara, eram as vozes dos locais que, em sua mente, ecoavam como uma música de fundo. Mas tudo isso ficou um pouco mais intenso, quando, ao parar para descansar, um grito cortou a vastidão do silêncio. "Ajuda, por favor!" Apelo vinha de uma jovem caída na beira da estrada. Daniel saiu do caminhão, seu coração disparando. Ana, uma garota de cabelo bagunçado e roupas sujas, parecia estar desalinhada com o cenário ao redor. Cega, lutava para se levantar após um acidente. O medo e a dor em seu rosto eram palpáveis. Daniel sentiu um nó na garganta. A lembrança de sua própria filha perdida em um acidente tragicamente emprestou um peso a seu dever de socorro. Ele a pegou nos braços, sentindo a fragilidade de sua vida. "Vamos, eu vou te ajudar", murmurou, sem saber que estava prestes a mudar o curso de suas vidas. A estrada, que antes significava isolamento, agora oferecia uma oportunidade de redenção. Nos quilômetros que se seguiram, Ana começou a compartilhar sua história. Falou sobre ter perdido a visão em um acidente terrível. Ela não tinha conseguido superar a culpa por não ter salvado seus amigos. Daniel, em um impulso, decidiu levá-la a uma conferência sobre superação, um lugar onde pessoas como eles poderiam encontrar um novo começo. Mas à medida que os quilômetros se acumulavam, os segredos de Daniel estavam prestes a vir à tona. Ele tentou evitar lembrar-se de sua filha, mas as lembranças surgiam como fantasmas. A culpa dele crescia enquanto ele falava com Ana, que, por sua vez, decidiu ser forte. Quando uma sombra começou a seguir o caminhão, algo dentro de Daniel se acendeu. Ele olhou no retrovisor e viu um carro escuro, perigosamente próximo. "Estamos sendo seguidos", gritou, enquanto a adrenalina pulsava em suas veias. Ana, sentindo a tensão no ar, perguntou com voz trêmula: "Daniel, o que está acontecendo?" A urgência da situação fez com que as emoções dele aflorassem. Ele queria protegê-la, mas seus próprios demônios estavam logo atrás. O caminhão ganhou velocidade, as estradas tortuosas parecendo um labirinto sem fim. "Vamos nos manter firmes", ele disse, a determinação em sua voz confrontando o medo que o oprimia. Cada curva parecia potencializar a necessidade de compreender quem eram de verdade, longe das sombras que os perseguiam. O destino aguardava na próxima curva, eterno em mistérios, e enquanto Daniel e Ana olhavam o horizonte, a pergunta que pairava no ar era: conseguiríamos escapar desse pesadelo? A estrada continuou se desdobrando à frente, e cada quilômetro prometia mais perguntas que respostas. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer o alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." O horizonte parecia infinito enquanto Daniel acelerava, o coração pulsando forte. O carro escuro atrás deles não dava sinais de ceder. Ele olhou para Ana, que estava tensa, seus sentidos aguçados pela incerteza no ar. O silêncio no caminhão era pesado. A única coisa que se ouvia era o motor do Scania,
lutando contra a pressão daquelas estradas vazias. O medo apertava o peito de Daniel. Mas havia algo mais. Uma pontada de desespero. Então, um barulho estrondoso ecoou. O carro escuro colidiu com o caminhão na traseira. A força do impacto fez Daniel gritar, obrigando-o a perder o controle. O caminhão rodopiou na pista, enquanto Ana gritou, um eco aterrador que cortou a noite. O mundo fora do caminhão parecia girar num redemoinho. Mas a mente de Daniel estava clara. Ele precisava proteger Ana. Com um último esforço, ele desviou o caminhão para o acostamento, parando abruptamente. O choque o atirou contra o volante, e uma onda de dor atravessou seu corpo. Ele respirou fundo, tentando se recompor, os olhos focando no retrovisor. O carro estava parado, as luzes dos faróis ofuscando. Uma figura saiu do veículo com uma calma perturbadora. "Não se mexa!" Daniel gritou, sua voz falhando. Ele tentou abrir a porta, mas as pernas estavam como pedras. Não era apenas o medo que o paralisava. A lembrança da sua filha, que um dia estava dentro de um carro assim. O estrondo da batida ecoava nos recessos de sua mente. Ana, pressionando a mão contra o peito, perguntou: "O que ele quer? O que está acontecendo?" A fragilidade de sua voz era um lembrete do quão vulneráveis eles eram. A figura aproximou-se, e Daniel sentiu que respirava de forma descontrolada. Mas quando a pessoa estava finalmente perto o suficiente, a identidade deu um golpe em seu coração. Era um homem que ele conhecia. Um rosto familiar pela dor. Rafael, um ex-colega de trabalho, e o responsável pelo acidente que havia tirado a vida de sua filha anos atrás. "Daniel, que surpresa dolorosa. E ver aqui", disse Rafael, mas havia um sorriso frio em seus lábios. "Você sempre foi tão protetor, não é? Mas essa moça, ela ainda não percebeu a verdade." Os olhos de Ana se regalaram, e com um golpe mortal, Rafael revelou: ela é a única sobrevivente do acidente. O acidente em que sua filha morreu. As palavras caíram como uma bomba entre eles. Ramificações de dor e desespero se entrelaçando. Daniel estava em choque total. O mundo ao seu redor desmoronava. Ana olhou entre eles, sua expressão se contorcendo de confusão. "O que você está dizendo?" Ela parecia tentar entender, mas a verdade era cruel demais. Rafael continuou, desfrutando do momento. Ela estava no carro, com sua filha. E ela não fez nada para salvar ninguém. A cada palavra, a mente de Daniel se enchia de caos e angústia. Ele estava prestes a perder o controle, a raiva percorrendo suas veias. "Não, isso não pode ser verdade!" Daniel gritou, a emoção escorrendo de seu corpo em forma de dor. Ele queria proteger Ana, mas como poderia fazer isso sabendo agora quem ela realmente era? Ele a olhou, buscando a verdade em seus olhos, mas o que viu foi o reflexo de um traidor. Ana começou a chorar, a verdade apertando sua garganta. "Daniel, escute, eu não sabia que estava no carro. Por favor." Seu desespero parecia genuíno. Mas como confiar? O desespero tomava conta de cada sentimento. O carro de Rafael estava bem ali, e Daniel se sentiu completamente paralisado entre o desejo de proteger Ana e a fúria ardente que corria em suas veias. Estava em jogo mais do que apenas suas vidas. Era a própria essência do que ele acreditava ser verdade. O que fazer agora? A estrada à frente parecia interminável, cheia de promessas destrutivas. Um destino que não podiam prever, e o choque da revelação ainda ecoava em seus corações. O pesadelo estava apenas começando. O que Daniel sentia era um turbilhão, confusão, dor e uma raiva crescente. Olhou para Ana, que estava em choque, e a imagem de Rafael, com aquele sorriso gélido, parecia queimar na sua mente.
O que mais ele poderia ter escondido? Ele estava prestes a perguntar quando, de repente, um grito cortou o ar gelado da noite. Era um grito estridente, vindo do carro de Rafael. Um segundo depois, um outro homem saiu do veículo. Um pouco mais velho e robusto, vestido com uma jaqueta de couro. Ele parecia furioso, e ao olhar para Rafael, Daniel percebeu uma tensão latente entre eles. Você não devia ter trazido ela até aqui, Rafael. O plano estava perfeito, gritou o homem, gesticulando. O quê? Um plano? O coração de Daniel disparou novamente. O que sabia sobre Ana? Poderia ser verdade? Rafael respirou fundo, tentando recuperar o controle da situação. Ela é a chave, entende? E agora que você a trouxe, temos que terminá-lo. Não podemos deixar isso continuar. Terminá-lo? Ana murmurou, sua voz um sussurro perdido em meio ao caos. Daniel sentiu um tremor percorrer sua coluna, a sensação de que havia algo maior que ele nunca poderia imaginar estava tomando forma ali, diante do caminhão danificado. Daniel, escute. Ana estava pálida, sua fragilidade cada vez mais evidente. Não sou quem você pensa que sou. O que Rafael está dizendo não é o que parece. Mas o desespero não permitia que ele ouvisse. Ele sentiu seus músculos se apertarem, a adrenalina o mantendo alerta, mas a confusão o imobilizava. O homem de couro se aproximou. Andava como um predador em direção à presa. Você não sabe, mas todos nós estamos conectados, Daniel. A verdade vai doer. O sotaque dele era pesado, quase ameaçador. Então, o inesperado aconteceu. Um grupo de luzes surgiu atrás, faróis iluminando a estrada deserta. Daniel virou a cabeça e viu sirenes piscando. Polícia! Gritou, sua voz instintivamente repleta de esperança. Mas Rafael olhou para o homem de couro, que sorriu. Agora você vai entender o que realmente está em jogo, disse Rafael enquanto os dois começavam a se afastar, como se planejassem algo mais. Ana estava chorando. Daniel, não, eles vão nos deixar aqui. O caminhão estava partido, e Daniel podia sentir o pânico tomando conta. Ele não sabia em quem confiar, e a pressão do momento era intensa. Rafael se virou, os olhos brilhando com uma determinação fria. Você vai ter apenas uma chance, e lembre-se, tudo está conectado. E enquanto o chofer da polícia finalmente se aproximava, com o badge em destaque e os olhares carregados, uma explosão repentinamente cortou o ar. O carro escuro de Rafael pegou fogo do nada, as chamas devorando tudo à sua volta em um clarão ofuscante. Ana, Daniel gritou, segurando-a enquanto o calor começava a irradiar. Mas, enquanto fazia isso, ele notou algo. Na confusão, uma pequena caixa metálica havia caído do colo de Ana quando ela se agachou. A caixa estava aberta e uma luz piscante emanava dela. Daniel estava paralisado. O que era aquilo? A explosão ecoou pelo mundo e a estrada nunca pareceu tão vazia. Com suas dúvidas fervilhando, ele olhou novamente para a caixa, para Ana e para Rafael, que começou a escapar entre as sombras. O que está acontecendo? O que você esconde? A pergunta ensaiava nos lábios, implorando por uma verdade que parecia ainda mais distante. E a confusão começou a tomar conta, como um redemoinho. O que essa verdade guardava? A estrada à frente se dividia em 1000 direções, quase como os caminhos de suas vidas. E a única certeza que tinha agora era que nada era o que parecia. Daniel estava paralisado, o olhar fixo na caixa piscante que havia caído do colo de Ana. O brilho azul intenso refletia em seu rosto, fazendo seus olhos se ampliarem de confusão e medo. O que é isso? Ele perguntou, a voz trêmula, enquanto a explosão atrás deles estourava, lançando faíscas de luz e calor para o céu noturno. A fumaça começou a se espalhar, criando uma dança sinistra ao redor dos três. A caixa! É!
É uma gravação, Ana gritou com desespero, seguindo o olhar de Daniel. Ela pode provar que não sou o que eles pensam. Rafael e o homem de jaqueta de couro começaram a se afastar, mas Daniel estava preso em seu próprio turbilhão de emoções. Provar o quê? Que você não teve culpa na morte da minha filha? Sua voz se partiu e por um segundo o passado fez seu coração doer. Não, pelo amor de Deus, Daniel, escute-me. Ana pleadei, suas mãos tremiam. Eu não sei como, mas a gravação vai mudar tudo. Rafael e aquele homem, eles sabem disso, é por isso que eles estão atrás de mim. Mas a confusão o dominava. Ele queria acreditar nela, mas a sombra de dor que crescia dentro dele era difícil de ignorar. Com um movimento súbito, Daniel pegou a caixa e a abriu. Dentro, havia uma pequena tela. Uma mensagem começou a piscar. Verdade é mais sombria do que você imagina. Uma onda de eletricidade percorreu seu corpo. Rafael gritou agora, tentando se afastar rapidamente, mas as luzes da polícia ficaram mais brilhantes e o barulho das sirenes cortou a noite. O homem de jaqueta pegou algo do bolso e disparou, muito preocupado com a chegada da polícia. Daniel, tomando coragem, apertou um botão na caixa. O vídeo começou a rodar. As imagens revelaram um acidente que mudaria tudo. Um vídeo gravado do próprio acidente fatal, mas tinha uma nova perspectiva. Daniel viu a filha, de olhos brilhantes, sorrindo ao lado de Ana, que aparecia ao fundo, não como a vítima que ele imaginava, mas como parte da cena. E então, a câmera capturou o momento exato da batida. O que fez seu coração parar foi a visão de Rafael ao volante, rindo e uma conversa entre eles. Só desviamos um pouco e vamos nos divertir, dizia Rafael, gaguejando um riso fraco. E antes de um estrondo ensurdecedor de metal, Ana foi vista olhando ao redor, como se estivesse se preparando para a tragédia que estava prestes a acontecer. A imagem cortou repentinamente e Daniel se viu a poucos milímetros de perder a razão. Não, 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 ele gritou, os sentimentos explodindo. Como você pôde fazer isso, Ana? Eu não sabia. Eu não estive no controle do carro. Você tem que entender. Ana caiu de joelhos, chorando. O homem de jaqueta de couro se aproximou delas, um sorriso escuro no rosto. A verdade sempre encontra seu caminho, não é? O estado dela é mais frágil do que pensa, Daniel. E nesse momento, tudo fez sentido, ou não. A raiva e a confusão tornaram-se um só. Se Ana não tinha culpa, se ela não era um monstro, o que a fazia tão culpada na dor que Daniel carregava? O que os ligava? Como havia um segredo tão profundo que os mantinha entrelaçados? O que antes era um resgate se tornara um jogo de xadrez mortal. O destino de todos se entrelaçava em uma teia de mentiras e dor. E carro pegando fogo. Ao fundo era agora um símbolo de tudo o que estava prestes a desmoronar. O que você realmente quer, Ana? O que exatamente ligação temos? Daniel perguntou, a voz carregada de uma esperança frágil. Ana levantou os olhos, lâmbidas, como se uma nova percepção estivesse se formando. Eu sou mais do que você imagina. Minha vida depende disso. Nós precisamos saber a verdade inteira, não apenas a metade. A pergunta pairou no ar, quase tangível. E enquanto as sirenes se aproximavam, Daniel enfrentou a dúvida. Era um momento de tensão inegável. O que acontecerá com todos eles quando a verdade finalmente surgisse? O futuro deles estava perigosamente ao alcance, mas a estrada ainda prometia mais curvas. A única certeza era que a verdade não estava apenas adiante. Ela estava bem abaixo de seus pés, prestes a emergir e revirar suas vidas para sempre. Daniel sentia o coração acelerado, a caixa pulsando em suas mãos.
As palavras na tela ecoavam na sua mente como um chamado. A verdade é mais sombria do que você imagina. Ele olhou para Ana, seus olhos pedindo resposta. O que isso significava? Antes que ela pudesse falar, o homem de jaqueta de couro avançou, os olhos cheios de determinação. Você não deveria ter aberto isso, Daniel. Agora será tarde demais. Ele tirou uma arma do bolso, apontando diretamente para Ana, a tensão se tornando palpável. Não se atreva a fazer isso, Daniel gritou, cada músculo do seu corpo pronto para proteger Ana. A situação se tornava insuportável. Rafael parecia estar saboreando a confusão, com um sorriso cruel nos lábios. Você é um completo ingênuo, Daniel. A verdade vai devorá-lo. O que você quer dizer? Ana perguntou, o desespero em sua voz. Ela olhou de Daniel para Rafael e de volta para o homem. Por favor, me diga o que está acontecendo. Então, do nada, uma luz brilhante iluminou a cena. Um carro de polícia apareceu, as sirenes cortando a noite escura. O homem de jaqueta de couro hesitou, a arma ainda em punho, mas os policiais logo cercaram o local. A polícia! Um grito emergiu de Daniel, um pequeno fio de esperança em meio ao caos. Não, ele não pode ser pego! Rafael gritou, com os olhos arregalados. Não agora! O homem de jaqueta pareceu perder a confiança por um breve instante, mas a tensão só aumentou. Vamos sair daqui, agora! Naquele momento, Ana, em um impulso, se lançou em direção a Daniel, mas ao invés de segurá-lo, ela fez algo completamente inesperado. Com um movimento rápido, ela acionou a caixa novamente. A luz começou a piscar e um som alto ecoou pela estrada. Era um sinal, um pequeno dispositivo que começou a emitir uma sequência, como um alerta. Não, não faça isso! Rafael gritou, compreendendo a gravidade da situação. As luzes do carro da polícia se aproximavam. A cena parecia uma montagem de filme, uma explosão de ação prestes a acontecer em nenhum tempo. Teremos que ir agora. O homem começou a recuar, mas então um brilho intenso surgiu da caixa. A luz se espalhou por toda parte. No mesmo instante, as memórias começaram a inundar a mente de Daniel. Flashbacks violentos revelaram cenas do acidente, mas também mostraram algo que ele nunca poderia imaginar. Ele via sua filha, não como uma vítima, mas se divertindo, rindo. E ao seu lado, Ana. Mas era diferente. Não era apenas uma amiga. Era algo muito mais. Elas estavam conectadas de uma forma que ia além da tragédia, em um segredo que ele jamais poderia conceber. Você é irmã dela, Daniel gritou, a verdade se formando como um espectro horrendo. Como? Como isso é possível? A revelação tombou tudo ao seu redor. Ana olhou para Daniel com olhos de choque. Daniel, eu não sabia. A verdade nunca esteve clara para mim. Rafael sorriu, uma apreciação do caos. Agora você vê. Agora a verdade vem à tona, e a porta do passado se abre. Não foi só seu acidente. Foi o nosso acidente, de todos nós. E agora estamos em um jogo de vidas. A luz da caixa aumentou, como se tivesse um poder próprio e a explosão não era apenas de uma bomba, mas de uma verdade que estava escondida por trás de camadas de dor e traição. A conexão familiar, o acidente trágico, o destino interligado, tudo se entrelaçando em uma reviravolta que Daniel jamais poderia ter previsto. As sirenes estavam cada vez mais próximas, mas o tempo parecia parar, enquanto Daniel e Ana trocavam olhares, agora cheios de uma combinação de desespero e esperança. Precisamos saber como sair disso, Daniel exclamou. A estrada à frente parecia sombria e incerta. O que mais Rafael e o homem de jaqueta escondiam? Os olhos de Daniel se estreitaram, e ele sentiu a adrenalina subir. Ele puxou Ana para perto, protegendo-a instintivamente.
que estava prestes a acontecer mudaria tudo novamente. A verdade, por fim, estava se desvendando. Mas a pergunta contínua ecoava. Seria a dor do passado demais para suportar? Ou haveria uma saída? O futuro deles, incerto e borbulhante, iniciava um novo capítulo de caos e revelações. O coração de Daniel estava prestes a explodir, e ele sentiu o peso da caixa em suas mãos. As luzes da polícia se aproximavam, e a adrenalina pulsava nas veias. Ele olhou para Ana, esperando por uma resposta, mas a angústia nos olhos dela apenas aumentava. Vamos, precisamos agir, ele exclamou. Rafael, ao fundo, observava com um sorriso, agora misturado a um frio estado de alerta. Vocês não têm ideia do que estão prestes a descobrir. A verdade é bem mais complicada do que uma simples gravação, disse ele, como se estivesse saboreando cada palavra. O homem de jaqueta, nervoso, ainda segurava a arma, hesitando ante a presença da polícia. Antes que qualquer um pudesse reagir, a caixa em mãos de Daniel começou a apitar forte, emitindo um som agudo que fez o mundo ao redor parecer derreter. "O que você fez, Ana?" gritou ele, a voz trêmula. "Por que isso está ativando tudo agora?" "Eu não sei", ela gritou de volta, e havia uma fragilidade na sua voz que agora parecia genuína. "Eu não sabia que iria fazer isso, mas Rafael, ele está certo." Verdade. A voz dela falhou, um eco de dúvidas e medos, enquanto o pânico tomava conta do ambiente. A luz que emanava da caixa se intensificou ainda mais, e de repente, outro som cortou a noite. Um estrondo ensurdecedor. O carro de Rafael explodiu em uma bola de fogo, mandando estilhaços para todos os lados. Daniel instintivamente puxou Ana para baixo, a força do impacto fazendo seu corpo tremer. "Não! O que foi isso?" Daniel gritou, atordoado. Do meio da fumaça, uma voz familiar surgiu, profunda e emocionante. "É hora de acabar com isso de uma vez." Daniel virou a cabeça, e seus olhos se arregalaram ao ver quem estava ali. Era sua ex-esposa, Clara, com um olhar determinado, libertada de tudo que havia evitado por anos. Clara? Ele não podia acreditar. Como ela estava ali? "O que você está fazendo aqui?" "Eu estava sabendo de tudo, Daniel. Soube de que aconteceu com Ana desde o começo. Você é só uma peça nesse tabuleiro." Clara se aproximou, bem ao lado de Rafael, com uma calma perturbadora. "As coisas não são como você pensa. O acidente não foi acidental." Assim que essas palavras saíram de sua boca, a caixa piscou novamente, e uma nova projeção começou a se formar na tela. Daniel ficou paralisado ao ver imagens de sua filha e Clara juntas, rindo, correndo e se divertindo. Mas em um canto, Rafael estava ali, sussurrando algo que Daniel não conseguia ouvir, mas os olhos de cada um expressavam um silêncio absoluto de conspiração. "Isso não pode ser real. Não pode." As palavras se desenrolavam da boca de Ana, que estava tão traumatizada quanto Daniel. "Clara, por que você nunca me contou? Por que nunca falou nada?" A traição em sua voz era como um soco no estômago. "Porque não era a hora, Ana. Eu protegi você. Protegi a Daniel. Mas não posso mais deixar vocês na escuridão." Era tudo um emaranhado de sentimentos. Dor, confusão, traição. Rafael se aproximou, sorrindo como se estivesse assistindo a um show, ansioso pelas reações dos demais. "Você achou que poderia nos salvar, Clara? Que poderia separar o que já estava interligado. A verdade não foi revelada para que todos pudessem se reunir, mas para acabar com tudo." Rafael exclamou, sua voz baixa mas ameaçadora. E ali, no meio do caos, enquanto as sirenes finalmente retornavam ao fundo, Daniel sentiu a terra deslizar sob seus pés. A verdade não apenas os separava, mas estava prestes a levá-los a um destino que ninguém poderia prever. Ele queria gritar, mas o desespero estava sufocando-o.
E a pergunta agora não era mais sobre a culpa de Ana, e sim sobre o que Clara realmente conhecia. O que mais estava escondido? Quais eram os verdadeiros laços entre todos eles? O jogo estava apenas começando, e eles estavam prestes a ser engolidos por uma tempestade de revelações. O futuro parecia envolto em sombras e promessas traiçoeiras, e a única certeza era que nada jamais seria como antes. Daniel sentiu o coração acelerar quando Clara apareceu. Sua ex-esposa, que ele não via há anos, estava ali, no meio da confusão. Ele mal conseguiu processar a presença dela. O olhar de Clara era firme, mas havia uma dor oculta atrás dos olhos. Você precisa saber a verdade, Daniel. Ela disse, quase implorando. Tanto tempo se passou e eu pensei que você estivesse a salvo. Rafael riu, um riso frio que ecoou pela noite. Você está perdendo tempo, Clara. A verdade só irá destruir tudo. Enquanto falava, ele fez um gesto brusco, como se estivesse prestes a atacar. O homem, de jaqueta de couro, se posicionou, mas algo mudou no ambiente. A tensão era palpável. Foi então que a caixa começou a emitir uma luz ainda mais intensa. Daniel, tomado pela urgência, segurou-a próximo ao rosto, a tela ainda exibindo flashes da verdade. O que quer dizer com destruição? O que é que todos nós temos em comum? O clima estava pesado e cada palavra parecia amplificar a ansiedade do momento. Clara respirou fundo. Eu tentei proteger você, proteger Ana, mas não havia como escapar do passado, conectá-lo. No fundo, a polícia se aproximava, as vozes dos oficiais, ecoando, mesclando-se ao caos que estava prestes a se desenrolar. Proteger? De quê? Gritou Daniel, a frustração atingindo o auge. O que você realmente esconde? Por que nunca me contou a verdade sobre o que aconteceu? A raiva o consumia, mas ao mesmo tempo, ele queria ardentemente entender. Rafael apenas observava, sorrindo, como se estivesse assistindo a uma performance. E enquanto as sirenes se aproximavam, algo extraordinário aconteceu. Uma figura surgiu das sombras, uma mulher que Daniel não reconheceu de imediato. Mas havia algo na forma como ela se movia, como se estivesse conectada a tudo o que estava acontecendo. A mulher olhou para Daniel com uma intensidade inquietante. Você precisa ouvir, Daniel. A verdade que você busca está mais próxima do que imagina. Nada mais parecia fazer sentido. Ana estava com a mão sobre a boca, paralisada. Quem é você? Perguntou, com os olhos arregalados. Eu sou a razão de tudo isso. A voz dela era suave, mas ao mesmo tempo firme. Um eco do passado que não poderia ser ignorado. A razão pela qual todos vocês estão aqui. Eu sou Sofia, o elo perdido. Daniel sentiu o chão sob os pés tremer. Sofia? No meio de sua confusão, ele percebeu que o nome era algo que sua filha tinha mencionado em uma conversa anos atrás. Sofia, a amiga da escola? A voz dele saiu como um sussurro. Exatamente. Fui eu quem estava no carro com vocês naquela noite fatídica. As palavras caíram como uma bomba. E eu não me lembro dos detalhes, mas sei que um segredo estava escondido em mim e que precisa ser revelado. Clara deu um passo à frente. Sofia, você não precisa fazer isso. É perigoso. Ela parecia desesperada, o rosto pálido. Rafael então disparou, a arma aparecendo em suas mãos como uma serpente pronta para atacar. Você não entende, Sofia. Não pode compartilhar isso com eles. Pode acabar com tudo. O clima se tornava cada vez mais intenso, como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir. Então, sem aviso, uma explosão de luz surgiu da caixa. Um pulso de energia envolveu todos e o mundo ao redor deles começou a girar. Daniel ficou paralisado,
vendo as imagens da noite do acidente se desdobrando novamente. Mas desta vez, uma nova cena entrou em foco. Era Sofia, com um olhar confuso, e atrás dela, uma figura surgia nas sombras, como um fantasma do passado, um rosto que Daniel jamais esperaria ver. E no manto da luz, ouviram uma voz familiar, firme e clara, que parecia quebrar tudo. Daniel, sou eu, seu pai. A revelação o atingiu como um soco. Seu pai, que ele acreditava estar morto há anos. E a verdade é que ele nunca soube da conexão deles com isso. Sofia é sua irmã. A voz ecoou, reverberando como um trovão na mente de Daniel. A estrada se desdobrava à frente, cheia de segredos e conexões que desafiavam a lógica. O que isso significava para tudo que ele acreditava? O universo estava prestes a girar e ele mal conseguia respirar, preso em um emaranhado de angústia, revelações e um futuro incerto. O desfecho ainda não estava claro, mas o eco do passado ameaçava engolir tudo de novo, deixando o leitor sem fôlego, esperando desesperadamente por respostas. A luz da caixa pulsava, banhando o cenário em um brilho azul, quase mágico. Daniel sentiu um frio na barriga. Ele sabia que algo estava prestes a mudar. Você é a razão de tudo isso, dizia Sofia, e a confusão na mente dele só aumentava. Espere um pouco, como assim você estava no carro? A voz de Daniel tremia, um misto de incredulidade e desespero. Ana estava paralisada, seus olhos marejados. Clara, a ex-esposa, olhava para a filha, como se tentando juntar as peças desse quebra-cabeça sombrio. Eu fui a única que sobreviveu, mas não foi por acaso. Rafael me escondeu. Ele sempre soube que eu estava viva, explicou Sofia, as palavras saindo tumultuadas. E ele também sabe que você está ligado a todo esse mistério. A tensão aumentou ainda mais. Rafael estava nervoso, mirando Clara. Você não devia ter trazido ela. O jogo muda. Não podemos permitir que eles descobrem. A verdade! Antes que Daniel pudesse responder, um estrondo forte rompeu, fazendo o chão tremer. Ele olhou para trás e viu que um veículo policial tinha colidido contra uma árvore perto da estrada. O que aconteceu? Gritou Ana, enquanto a fumaça começava a se espalhar. Eles estão aqui para nos pegar! Rafael gritou, a ameaça da polícia agora ocupando seu foco. O homem de jaqueta de couro já estava recuando, afastando-se lentamente, mas o sorriso cruel ainda estava em seu rosto. Vocês não têm ideia do que está em movimento. E naquele momento, enquanto as sirenes soavam cada vez mais perto, a caixa em mãos de Daniel começou a emitir um som agudo e distinto, como um alarme. Ele olhou para a tela e o que viu fez seu coração parar. As imagens começaram a girar, revelando um vídeo que ele nunca esperaria. Clara e Rafael, juntos, em um local que parecia um esconderijo. Você vai precisar disso, dizia Clara, segurando uma pasta com documentos, enquanto Rafael observava com um sorriso vitorioso. Não, não pode ser, Daniel gritou. As peças do quebra-cabeça se encaixando de maneira devastadora. Você sabia disso desde o começo. Como você pôde fazer isso comigo? Daniel, Clara começou, mas as palavras foram interrompidas. Uma explosão de luz irrompeu da caixa, e os rostos presentes foram banhados por um halo brilhante. Tudo ao redor se transformou, como se o tempo tivesse parado de uma forma horrível. O homem de jaqueta de couro, que estava prestes a correr, congelou. Ele olhou para a luz vindo da caixa com terror nos olhos. Não! O que você fez, Sofia? E então, de repente, as chamas da explosão anterior, nos outros carros, começaram a dançar, envolvendo a cena em um turbilhão de fumaça e fogo.
A caixa havia acionado um dispositivo de emergência. A luz começou a pulsar ainda mais rapidamente, como se indicasse que o tempo estava se esgotando para todos eles. Clara tentou se aproximar, mas Daniel a afastou, olhar cheio de confusão e dor. Você não é quem eu pensava que era, Ana. Perdida entre a fúria e a empatia, também não sabia em quem confiar. Não faça isso. Nós precisamos saber a verdade. Mas as palavras mal se esgotaram, e então Sofia desmoronou. Eu não sei o que fazer. Eu não queria que isso acontecesse. O povo que olhava de longe começava a se aproximar, testemunhando a cena surreal que se desenrolava diante deles. Murmúrios de espanto e algumas expressões de reprovação surgiram. Rafael caminhou um passo à frente e, com um movimento brusco, pegou sua arma, mirando diretamente para Daniel. Você não pode deixar que eles se intrometam, Daniel. Você não faz ideia de quem está lidando. A tensão estava à flor da pele. Daniel afastou-se enquanto a bagunça continuava crescendo. Então, algo inesperado aconteceu. Outra figura surgiu das sombras. Um policial, mas não um qualquer. Era o irmão de Rafael. O que está acontecendo aqui? Rafael, pare com isso. Você não pode resolver tudo à força. Era como se todas as fibras daquela rede tensa começassem a se soltar. Os olhares se cruzaram e a verdade começou a se esvair no momento em que as sirenes finalmente chegaram, assim como o peso da história que os unia. Acha que tudo estava esclarecido? Não tão rápido. Sofia olhou novamente para a caixa, agora com uma expressão horrorizada. Eu não fiz isso. Eu não sabia que a verdade seria tão devastadora. Detalhes que podem mudar tudo. Daniel sentiu a pele arrepiar. O que você quer dizer com isso? Mas aquela pergunta ficou no ar, sem resposta. E enquanto a confusão continuava, a única certeza era que tudo estava prestes a mudar. O que mais estava escondido? O que realmente unia todos eles? Era um mistério que pairava no ar, um jogo de sombras e revelações que apenas começava a se desenrolar. A luz da caixa pulsava, iluminando os rostos ansiosos à sua volta. Daniel sentia o coração disparar. A mistura de adrenalina e medo era quase insuportável. Tudo parecia girar ao redor dele. E, de repente, a verdade que havia permanecido oculta, estava prestes a ser revelada. Sofia, o que você quer dizer com isso? Ele mal conseguia manter a voz firme. Sofia, é a conexão que falta. Clara interveio, a voz tremendo. Daniel, você tem que entender que essa história é mais profunda do que pensamos. Rafael, nervoso, procurava a saída com o olhar. Silêncio, ninguém vai escapar daqui antes de eu. Mas antes que ele terminasse a frase, a caixa em mãos de Daniel começou a vibrar violentamente. O que ele está fazendo? Gritou Ana, o sangue escorrendo do rosto. O brilho da caixa se intensificou ainda mais, até se tornar ofuscante. E então, um som ensurdecedor ecoou, quase como um grito coletivo. Uma onda de choque lançou todos para trás, e a estrada começou a tremer sob seus pés. As árvores balançavam como se fossem palhas. O grupo, surpreso, tentou se apoiar, mas a força era avassaladora. Daniel! Gritou Ana novamente, a voz dela se estendendo, preenchida de pânico. A fumaça começou a se espalhar como um manto escuro, cobrindo tudo ao redor. E naquele instante de caos, quando a confusão reinava, a verdade mais chocante desabou sobre eles. Clara, com um olhar fixo e tenso, disparou uma revelação. A verdade é que vocês não são apenas vítimas. Vocês são parte de um plano maior. O silêncio após a explosão foi ensurdecedor. Daniel olhou para sua ex-esposa, o coração afundando. O que você quer dizer com parte de um plano? Sua voz mal saía, confusa e cheia de dor. Ele nunca se sentiu tão perdido. Eu não sabia. Clara continuou, em lágrimas. Fui manipulada.
Desde o acidente, todos nós estamos jogando um jogo que nunca tivemos a chance de entender. No fundo, eu também sou parte disso. Ana olhou para Daniel, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Como assim? O que você quer dizer, Clara? Eu e Rafael, nós éramos parte de uma organização, parte de um experimento que envolvia vocês. O acidente foi só o começo, o que sempre esteve planejado. E Sofia? O olhar de Clara disparou para a menina. Você é a chave. Você sobreviveu para algo maior. Rafael estava prestes a protestar, mas foi interrompido por um barulho forte de veículos se aproximando. As luzes da polícia dispararam ao fundo. Os sirenes cortaram o ar como facas. Não! Gritou ele. A contagem regressiva de tudo que arranjara estava prestes a ser exposta. Você não deveria ter dito isso, Clara. Você arruinou tudo. Sofia, olhando para o chão, finalmente levantou os olhos. Eu não sabia nada disso. O que vocês estão fazendo comigo? A confusão a consumia. Uma explosão repentina, não do carro, mas da caixa pulsante, deixou todos atordoados. A luz expandiu em um feixe intenso, revelando imagens do acidente na tela, como se fosse um filme, mas não em partes. Era tudo uma tapeçaria, uma interligação de traumas, dor e mentiras. Daniel e Ana eram personagens em uma história que não controlavam. Era tudo um experimento, um plano de alguém acima deles. Vocês não têm ideia do que está prestes a acontecer, gritou Rafael, o desespero explícito agora. A polícia pode descobrir a verdade, e vocês não terão controle sobre nada. As sirenes aumentaram, enquanto uma nova onda de pânico tomava conta do grupo. O que era esse plano? O que realmente significava ser parte disso? E como Sofia se encaixava na história? Daniel sentia que a vida dele estava mudando em um piscar de olhos. As revelações não paravam de chegar, e a única coisa que sabia era que um novo capítulo estava prestes a começar. O que haviam escolhido, ou sido forçados a escolher, mudaria para sempre o curso de suas vidas. E enquanto a luz da caixa continuava a brilhar, ele sabia que a verdade os arrastaria para um abismo que nenhum deles poderia prever. E a pergunta pairava no ar. Até onde estavam dispostos a ir para descobrir a verdade completa? O silêncio que se instalou após a explosão era ensurdecedor. Daniel e Ana estavam paralisados, lutando para processar as revelações devastadoras que acabavam de ouvir. Sofia tremia, seus dedos pálidos tocando a caixa que ainda pulsava, a luz. Azul agora parecia um sinal de alerta, uma advertência do que estava prestes a acontecer. O ar estava carregado de expectativa e medo. Clara olhou para o grupo, o desespero cravado em seu olhar. Eu só queria proteger vocês. O plano foi muito além do que imaginávamos. Todos nós éramos peões nesse jogo terrível. Não temos mais tempo. A voz dela tinha um peso, como se tudo o que ela dissera, em um único instante, pudesse desmoronar. Rafael se posicionou, defensivamente. Para de falar, Clara. Você não compreende a gravidade do que criou. Não pode deixar que a verdade vença. Ele estava nervoso, mas a determinação estava em seu olhar, o que deixou claro que ele tinha um plano. A verdade é a única forma de sair daqui, gritou Ana, enfrentando-o. Sua coragem ressoou na intensidade do momento. Todos pareciam entender que, em alguma medida, a revelação do passado poderia ser o único caminho à salvação. E a caixa? A caixa estava no centro de tudo isso. Daniel segurou a mão de Ana, firmemente. Precisamos do vídeo, Sofia. Se a verdade está lá, então temos que enfrentá-la agora. O desejo de acabar com essas mentiras ecoou no coração dele. Haviam sido atormentados por dor suficiente. Ele sentiu raiva, mas também um lampejo de esperança. A caixa fumegava, como se estivesse carregando algo maior. Sofia finalmente respirou fundo
e olhou de volta para eles. Se formos todos juntos, podemos conseguir. Se a verdade for revelada a todos, não haverá escolha a não ser lidar com as consequências. Havia um brilho em seus olhos, um lampejo de determinação que antes não existia. Numa fração de segundo, que a única maneira de romper o ciclo era expor a verdade. Sofia, tremendo, apertou um botão na caixa e a tela começou a brilhar, revelando imagens do acidente em grande velocidade. Daniel viu sua filha, viu a alegria e então veio a tragédia. Ele prendeu a respiração ao lembrar do estrondo. Mas agora havia algo a mais. Na tela, um fio de esperança emergia nas entrelinhas. Palavras foram ditas, suaves como um cântico que ecoava. Eu sou sua irmã e sempre estarei aqui. Quando a verdade finalmente se revelou, a explosão emocional foi cegante. Todos estavam paralisados, absorvendo o que o vídeo trouxe à tona. Ana estava chorando, e Daniel sentiu uma onda de emoções fludando. A dor foi grande, mas agora havia compreensão, havia reconciliação. Assim que a cena estava prestes a se despedir, Rafael virou-se em desespero. Não, você não pode fazer isso. Vocês não sabem o que estão fazendo. Os policiais se aproximavam, seus rostos determinados, mas a verdade agora brilhava mais do que qualquer mentira. Daniel olhou para Ana, o coração cheio de um novo tipo de esperança. Estamos juntos nisso, ele disse suavemente, e, enquanto a polícia cercava Rafael e Clara, o grupo se uniu, prontos para enfrentar as consequências e a verdade que finalmente eram livres para viver. Enquanto as sirenes ecoavam atrás de si, Daniel sentiu que aquele não era um fim, mas um começo. A estrada que levaria a novas descobertas se desdobrava à sua frente, e o que o futuro guardava ainda era um mistério no horizonte. E agora, se você chegou até aqui, preciso que preste atenção. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade a crescer. Não espere nem mais um segundo para inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final desta história. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Esses pequenos atos fazem toda a diferença. Estamos juntos nessa jornada.